Olá, estamos aqui reunidos para mais uma Trilha da Alma. Hoje estamos aqui na sede da Trilha da Alma e vamos falar da continuidade, né? Uma temática tão importante que são os 5 traumas principais, os mais relevantes, os que mais acometem a gente. E semana que vem a gente começa a falar dos 5 sintomas que normalmente são provenientes desses 5 traumas, né? E hoje nós vamos começar falando, a gente falou semana passada sobre o que é o trauma, né? E eu quero já dar início, antes de entrar efetivamente no assunto, né? A gente já falou um pouco aqui antes de apertar o botão, né? De gravação, mas é pra gente pensar, o que a gente sente, o que a gente tem sentido, como tem sido nossa vida, nossas emoções, né? Quais os comportamentos, né, que a gente tem tido, as reações, né? Como tem sido reagir às coisas que nos acontecem diariamente. Temos reagido bem ou a coisa não tá boa, né? A gente tá aqui para poder se conhecer melhor e justamente identificar esses padrões de comportamento, muitas vezes tóxicos, né? Muitas vezes conturbados. A gente precisa vir para cá para poder se enxergar, se entender, né? E se conhecer melhor para poder dar conta, né, dos nossos gatilhos, as coisas que acontecem com a gente, que a gente muitas vezes não sabe nem entender, responder por quê que aconteceu isso, por que eu reagi desse jeito, nossa, foi tão exagerada a minha maneira de agir, né? E a gente precisa se entender, a gente precisa se ver, né, para que a gente se torne dia após dia uma pessoa melhor. Estamos aqui para isso, né? Para aprender a gerenciar as nossas emoções, aprender a administrar esse turbilhão de coisas que acontecem dentro da gente, que a gente não sabe nem dar nome. Muitas vezes temos traumas, a gente nem sabe quais são. A gente, desde criança, a gente passou por situações que a gente acha que, não, tá resolvido, não, já deu. E quando a gente vai ver, tá reverberando hoje, nos dias de hoje, na nossa vida adulta. Muitas coisas que a gente faz, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente olha para outra pessoa, a maneira como a gente distingue uma pessoa da outra, vai dizer muito a respeito de quem nós fomos, né? O que aconteceu comigo, de que maneira eu vivenciei determinada situação, porque a gente falou de trauma semana passada, que trauma não é o evento traumático em si. Na maior parte das vezes o trauma é como eu enxerguei aquele evento que aconteceu comigo, né? Eu dei até um exemplo que eu acho que ele explica muito bem essa situação, que eu falei de uma pessoa, por exemplo, que foi abusada na infância, por exemplo, né? E o evento traumático, o que foi? O abuso, né? O abuso é uma coisa medonha. Mas se essa criança ficou quieta, aí chegou na adolescência, por exemplo, e resolveu contar para a mãe, e a mãe virou e falou, você tá mentindo? O evento traumático foi essa reação da mãe, né? Quando a gente passa por uma situação como essa, em que a gente é desvalidada, né? E que a gente não é encarada, né? Como uma pessoa que está falando a verdade, que está sofrendo, que precisa ser acolhida. Quando isso não acontece com a gente, o evento traumático aconteceu ali. E dali pra frente, se a gente não parar para resolver, não parar para ressignificar aquele lugar, né, para fazer com que a coisa mude de figura aqui dentro, né, do coração da gente, já era, né? O abuso fica para trás. O abuso perde até o sentido. A gente nem pensa mais nisso. A nossa dor maior é aquela situação de não ter sido validada, de não ter sido acolhida, de não ter sido ouvida, né? De falarem que a gente não foi verdadeira. E isso dói demais. Então, depende muito. Um trauma depende muito
de caso para caso, de pessoa para pessoa, porque cada pessoa vai encarar a sua vida, os seus gatilhos, os seus problemas de uma maneira diferente, né? E é isso que a gente precisa estar atento. Aqui a trilha é para isso, é para a gente poder aprender a enxergar essas coisas, não só para eu me enxergar melhor, mas eu poder enxergar o mundo ao meu redor de maneira mais completa, né? Mais profunda. Então, gente, vamos dar seguimento, né, a essas questões do trauma e procurar entender, realmente chegar no profundo. Vamos vasculhar, sabe? Não tenham medo, nós estamos aqui num lugar seguro, então qualquer memória que de repente você traga à tona e você não saiba lidar com essa memória, você não precisa resolver isso sozinho, né? A gente tá aqui, a gente tá junto, não precisa falar aqui, se não quiser partilhar aqui, partilha comigo, a gente senta, a gente conversa. Agora, o que a gente não pode fazer é deixar isso para depois. A gente reprimir as nossas emoções, reprimir o que a gente sente. Não, deixa isso para lá. Não deixe nada para lá. Porque se você tá aqui, você tá cutucando, né? Quando a gente vem para um lugar como esse e ouve as coisas que a gente ouve aqui, a gente tem um encontro com a gente. A gente começa a ter um encontro com o nosso inconsciente. O nosso inconsciente, que está escondendo um monte de trauma, um monte de coisa horripilante que tá lá, né? Que a gente falou assim, na época, né? Deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá. Isso não merece atenção. Eu não vou falar disso, que senão vão falar que eu sou mimimi. Não, minha mãe não vai querer ouvir isso de mim. Não, porque é melhor... Não. Isso não foi resolvido. Isso foi escondido no nosso inconsciente. No campo do consciente, estou vivendo. Parece que está tudo bem. Só que as minhas reações, elas dão sinais de que tem alguma coisa fora do lugar. Eu sou uma pessoa perturbada, uma pessoa, né, difícil, muitas vezes com gênio forte. O que é isso? Isso a gente encontra a resposta lá no passado. A gente encontra a resposta lá no inconsciente. Aí a gente vem pra trilha. Eu vou lá na trilha porque eu tenho uns sintomas aí, tem algum problema com a minha pessoa, né? Eu vou lá. Aí a gente começa a futucar, né? Não é nem cutucar, a gente começa a futucar. E pronto. Começa a sangrar. E o que a gente faz com esse sangue todo, né? Então a gente precisa entender que esse momento é necessário, esse sangramento é necessário, ele é saudável. Porque só quando a gente vê, não é assim? Numa enfermidade física, quando a gente vê sangue, o que acontece? A gente deixa pra lá? Não, a gente tem que correr. A gente tem que saber por que tá sangrando. Não é normal sangrar, né? Então, nós precisamos entender que emocionalmente é a mesma coisa. Quando a gente começa a sangrar, quando alguma coisa começa a doer aqui dentro, já era, nós precisamos cuidar disso. É hora de cuidar disso. E nós estamos num local seguro aqui para poder cuidar dessas mazelas de uma vez por todas. Chega de jogar para debaixo do tapete. Nosso tapete já tem uma montanha de tanta sujeira que a gente colocou lá embaixo, né? Os nossos traumas precisam ser tratados, sabe, com respeito. A gente precisa ter um olhar de ternura para esses traumas. A gente precisa dar atenção para esses traumas, para ver o que esses traumas estão implicando negativamente na minha vida hoje. Porque senão eu vou ser sempre a mesma carnicinha. Ninguém aqui quer ser carnicinha o resto da vida, né? Chega uma hora que cansa. Sabe quando os mais antigos aqui, a mais novinha aqui nos perdoe, né? Quando a gente não consegue virar o disco, eu tô dando esse exemplo direto, né? Porque antigamente a gente tinha que virar o disco, né? A coisa não acontecia sozinha. Precisava fazer esse movimento. Isso é maravilhoso. A gente entender, nós temos um movimento para fazer, vira o disco. Vamos mudar de vida, não dá para ser a mesma coisa para sempre. Ou a gente muda para melhor, aprende a administrar as nossas questões que estão nos tirando a paz, que estão nos tirando o sono.
que estão fazendo com que pessoas não queiram nem estar perto da gente. Então, a gente precisa solucionar isso. O problema não é do outro, o problema é meu. Eu preciso ser melhor. Eu preciso ser uma pessoa desejável, né? Que as pessoas queiram estar comigo. Por eu ser uma pessoa legal, uma pessoa agradável. E o que faz eu ser agradável? Eu saber o lugar de colocar as minhas emoções que são tóxicas, aquilo que não presta, aquilo que o outro não precisa ter acesso, nem mesmo eu. Eu preciso organizar isso, né? Então vamos hoje falar sobre esses traumas. Por quê? Nós temos vários tipos de traumas, mas tem 5 que eles são os que batem mais a nossa porta, né? Como eu já disse em outros encontros nossos, papai me chamou, né? Que eu sou a carnicinha amor, né? Eu sou a principal, entendeu? Eu sou pinta. Eu tenho 5 traumas. Os 5 bateram na minha porta. Eu faço coleção, entendeu? Então é por isso que eu tô aqui. Porque primeiro em mim, primeiro Deus trata em mim, me saculeja, né? Me mexe toda. E aí eu, tá bom, Deus, tô entendendo. Agora eu vou passar pro povo lá, né? Então primeiro eu sinto a dor para poder entender como que eu faço para contornar. Fundo de poço, visitei 5. Agora tô no meio do caminho desse, tô quase vendo o céu, entendeu? Tô chegando lá, gente. Tem coisa que eu tô resolvendo aí. Então eu vou puxar vocês. Vem junto comigo, vamos ver o céu junto, né? A gente precisa ter essa coragem, sabe? Não é fácil. Mexer com trauma, cutucar memórias, trazer aquelas coisas horrorosas que a gente fez questão de jogar para debaixo do tapete. Gente, é terrível. É muito difícil, mas é necessário. Porque, olha, só quem consegue se olhar de verdade, sabe? E identificar. Sabe quando você pisa na jaca? Você pisa, lambuza o pé todinho na jaca. Aquela melequeira, né? Jaca, coisa pra melecar tudo. Mas na hora que a gente melecou, a gente já olhou e já, não podia ter pisado aqui. O duro é quando a gente pisa na primeira jaca, na segunda jaca, na terceira jaca. A gente tá de jaca até aqui, sabe? E não percebe. Continua vivendo loucamente a nossa vida. Não fomos criados para isso. Não fomos. A gente precisa dar um basta nesse movimento viciante e suicida, sabe? A gente precisa começar a olhar para o chão também. A gente precisa olhar para o horizonte, mas a gente também precisa olhar para o chão. Onde eu estou pisando? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Sabe? Isso é ter autorresponsabilidade. Isso é se responsabilizar por onde pisa. É saber para onde eu estou indo. É saber se tem pedrinha ou se eu vou... Lembra da brincadeira de eu pisar na lava? Né? Que a gente, né, fingia que tinha lava no chão. Aí a gente só pisava no lugar onde a lava não estava. É isso. Emocionalmente a gente precisa aprender esse caminho. Mas a gente quer viver loucamente achando que dá para continuar fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, e não dá mais. Nós não estamos em tempo mais para isso. Já deu, sabe? Essa brincadeirinha já deu. Então, eu quero primeiro, né, trazer alguns alertas que eu já trouxe na semana passada, mas quero relembrar hoje que nós somos a soma dos nossos traumas não tratados. E a gente não pode continuar nessa somatória. Essa soma não leva para um bom lugar. A gente precisa começar a entender como que eu posso resgatar e restaurar a minha identidade. Porque quando a gente é construído em cima de um trauma, a gente se constrói em cima de uma identidade falsa. A gente não é real. A gente é o nosso trauma. Se somos a soma dos nossos traumas não tratados, a gente é o quê? A gente é o trauma. Isso está errado. Eu não sou um trauma, né? Eu tenho características próprias minhas que me foram dadas, né? Para quem aqui acredita em Deus, né? O nosso Criador
colocou em nós características muito preciosas. E com os traumas que eu fui adquirindo e não fui dando conta e não fui tratando e fui jogando para debaixo do tapete, chega hoje a gente tudo estrupiado, cheio de medos, de culpas. Nós não fomos criados para isso. Cheio de perfeccionismos, né? Um instinto crítico exacerbado, né? Tudo a gente critica, julga a gente mesmo. Não precisa, nem chega no outro, não dá tempo, que a gente perde tempo com a gente, né? Uma necessidade, né, de ser validado, né? Esses são os sintomas. Sintomas do quê? De traumas que a gente vive, né? Então a gente precisa limpar essa casa, a gente precisa varrer, tirar o tapete e varrer, começar a olhar. Vou dar um exemplo horroroso aqui, mas não tem exemplo melhor pra gente entender. Principalmente para os mais velhos e as que são mães aqui, né, vão entender bem isso. Quando a gente tá passando mal, né, começou a dar aquela ânsia e tá passando mal e aquela coisa, e a gente tem aquela vontade de vomitar. O que acontece quando a gente vomita? Na hora, não é? Olha só, o emocional é igual. Quando a gente bota pra fora, a gente já melhora. Aí às vezes a gente bota pra fora, a impressão que a gente tem é que, nossa, era só isso? Não é? Automaticamente botou pra fora, seja o vômito ou seja o problema que a gente tem emocional, quando a gente bota pra fora, quando a gente se livra daquilo, a gente olha e fala assim, nossa, parecia tão maior, né? Nossa, parecia o vômito, parecia que tinha tanta coisa. Nossa, qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente vomita? É olhar. Por quê? A gente quer ver o que foi que fez mal, não é? A prova do crime. Não é verdade? Então é a mesma coisa, gente. Na nossa vida emocional é como se a gente vomitasse, sabe? E quando a gente vomita, fisicamente falando, é importante que a gente veja o que foi vomitado. Na nossa vida emocional, idem. A gente precisa botar pra fora e ver, peraí, o que é que tá me machucando? O que é que tá me fazendo mal? Por que tá me fazendo mal? Poxa, isso não faz sentido. E aí as memórias vão começar a vir, e aí a gente vai avaliar, poxa vida, eu achei que eu tinha resolvido isso. Aí você descobre que não resolveu. Aquilo tá dando voltas na sua cabeça. A gente tá com os nossos pensamentos ali, revirando na nossa cabeça. E isso é o sinal para que a gente cuide, para que a gente gaste tempo, energia, sabe, pensando naquilo, revisitando aquele trauma, revisitando aquele lugar onde aquela situação aconteceu e que o nosso inconsciente trouxe para nossa memória, né? Então é a mesma coisa. Quando a gente põe, né, o vômito para fora, a gente precisa saber o que é que tem ali. Os nossos traumas, a gente precisa reconhecê-los. E os nossos sintomas, eles nos ajudam a fazer esse caminho de volta. O que você sente hoje? Sintoma é sentir. É aquilo que vem para fora de mim, é um indício de que tem alguma coisa errada. É o que eu dou de exemplo. Uma dor de cabeça. Por que eu tenho uma dor de cabeça? N fatores pode ser. Mas a dor de cabeça me avisa, olha, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada com o seu corpo. Ele tá gritando através do quê? Da dor de cabeça. A mesma coisa é o sintoma do trauma, né? Então, um sintoma de trauma, o primeiro que nós vamos começar a falar a partir da semana que vem, é o medo. Quem aqui tem um medo fora do comum? De alguma coisa? Né? Por quê? Não é normal. O medo é um sintoma que a gente precisa ter, é natural, ele é de Deus. Todas as emoções que temos
vem do Senhor, é divino, é necessário. Se a gente não sentir medo, a gente vai atravessar a rua, não vai nem olhar para os lados. Se a gente não tem medo, já estaria todo mundo morto, a humanidade estaria morta. A gente só resiste por conta do medo. Então medo é top, é necessário. Agora, exacerbado, fora do contexto, temos um problema, temos um trauma, né? Então, para a gente falar, né, especificamente, né, nós temos esses 5 traumas. O primeiro, que é difícil uma pessoa que não tenha esse trauma, não tenha sido visitado por esse trauma, pelo menos um pouco, que é o trauma da rejeição. Esse trauma, gente, tem muita gente que passa esse trauma desde o ventre. Criança passa demais por esse trauma. Por quê? Como eu falei semana passada, a criança não tem maturidade para identificar determinadas coisas. Então, a gente cresce escondendo, sem querer, sem perceber, sem se dar conta, muitas questões de rejeição. A gente carrega muita rejeição. Às vezes o pai olhou torto, a mãe, sabe, deixou a gente num dia, ela não estava bem. Bastou, gente. Um dia a mãe não estava bem e aquela criança olhou para essa mãe, queria a atenção dessa mãe. A mãe não olhou para ela, a mãe não tratou ela bem, pronto, ela teve um registro de trauma. Parece besteira, ai, mas você está exagerando. Não tô. A gente é feito disso. A gente é feito de emoções. A gente é isso, gente. A gente é poço de emoção. O Senhor nos fez assim. Só que a gente precisa aprender. O certo seria o quê? A gente ser ensinado no decorrer da nossa vida a olhar para isso e aprender a administrar isso. Mas a gente não é. A gente foi, especialmente aqui no Brasil, né, que tem essa cultura do deixa disso, né? Engole esse choro, você não pode. Seja homem, né? Aí a gente vem carregando, sabe? Aí vem a comparação. Gente, mal do século também. Tudo é comparação. Você abre as redes sociais, é comparar. Olha, porque fulano... eu queria tanto ter a vida que esse fulano tem. A vida desgracenta. Mas tá bonito lá. A fotinha tá bonita. Entendeu? Mas a gente quer aquilo pra gente. Maquiada, mas tá maquiada, mas é aquilo que a gente quer. A gente não tem nem a capacidade para verificar se aquilo é real ou não. A gente quer. E aí a gente começa a maquiar a nossa vida. Tudo é maquiado. Tudo, a gente vive atrás de uma grande máscara. Por isso que eu falo, a nossa identidade é mascarada. A nossa identidade é falsa. E a gente precisa trazer à tona a nossa identidade real. Quem você é? Às vezes a gente tem, às vezes não, quase sempre, a gente tem vergonha de ser vulnerável. A gente tem vergonha de assumir as nossas fraquezas. Só que a gente se esquece que lá em 1 Coríntios 12, versículo 9 até o 12, o que está escrito lá? Está escrito que minha graça te basta. E aí fala lá que o poder de Cristo se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Que quando a gente é fraco, quando a gente passa por luta, por perseguição, por adversidade, é aí que o poder de Cristo se aperfeiçoa. É aí que Ele vem e nos sustenta, é aí que Ele vem e nos ensina. Então, nossa, que bom a gente passar por isso. Porque a gente só aprende, ser humano que é ser humano, só aprende na luta. No bem bom ninguém aprende nada. Então, a gente precisa ter essas noções básicas do que é viver. Porque aquilo que a gente não resolveu enquanto era criança, a gente precisa aprender a resolver quando a gente vira maduro. Quando a gente aprende a se olhar e se aceitar, mesmo sendo fraco até as tampas, mesmo sendo, sabe, um negocinho, um vermezinho de Jacó.
né? É a gente, e aí? Qual o problema? Tá tudo bem. O importante é eu identificar. Porque eu só posso curar aquilo que eu tenho um diagnóstico. Não é? É só o que eu sei nomear, é só o que eu sei que eu tenho, que eu posso correr atrás de uma cura, atrás de um tratamento devido. Se eu não souber o que eu tenho, que remédio eu vou tomar? O que eu vou fazer? E esperar muito de mim mesma e que dos outros, né? Os outros não tem nada a ver com a minha vida. Já começamos por aí. Porque a gente tem muita coisa assim, a gente espera o outro, né? A gente acha que o outro tem que dar conta, o outro tem que estar conosco, o outro tem que nos ajudar, o outro tem que nos ouvir. Não, o outro não tem responsabilidade com a gente em nada. Nada. E a gente aqui que é tudo maior de idade, nem pai nem mãe tem responsabilidade mais com a gente. Agora se cuida, meu filho. É, cada um com seu BO. Entendeu? Mas a gente, nossa, como a gente gosta de terceirizar a responsabilidade. Para com isso. A gente precisa pegar o nosso boi pelo chifre, porque o boi é nosso. Ninguém dá conta dele. E a gente precisa dar conta disso. Começar a se olhar, sabe, com mais verdade, com mais propriedade, com sinceridade. É isso que eu sou, é isso que eu sou, vou dar conta. O que eu tenho que fazer para melhorar? Ah, eu tenho que fazer isso. Bora, vamos fazer. Né? Quando a gente recomeçar a trilha, acho que a segunda reunião da trilha, quando a gente vira o ano, é falar sobre o 1, 2, 3, levanta e vai. Das antigas aqui vão se lembrar. É 1, 2, 3, levanta e vai. A gente precisa, sabe, catar nossos cacos e ó, 1, 2, 3, vamos embora. Não adianta, sabe? Ah, é porque eu não sei se eu posso fazer. Ah, eu tô com coragem. Ah, eu vou deixar pra depois. Não, agora. 1, 2, 3, levanta. Quer melhorar? Quer mudar de vida? 1, 2, 3, levanta e vai. Agora. Sem conversa. E a gente procrastina. A gente deixa pra amanhã, pra depois. Ah, então. Ah, porque será que fulano não vai me ajudar? Não, o fulano não vai te ajudar. Isso não é problema dele. Deixa que ele já tem os boi dele pra amarrar. Né? Pra dar conta. A gente precisa dar conta do nosso, né? Então, o trauma da rejeição, ele é um trauma que pega muito a gente. E ele é sorrateiro. Ele normalmente acontece desde o ventre. E se ele se prolonga na infância, na adolescência, se a gente nasceu numa família disfuncional, que hoje dá para contar nos dedos de uma mão, tem meia família funcional e 4,5 funcional, se isso é possível, né? Daqui a pouco já tá chegando na 5. Não tem uma família que se preste, né? Se a mãe às vezes sobrevive a alguma coisa, o pai não vale nada, ou vice-versa, né? Ou os irmãos. Aí a gente cresce num ambiente desse. Vai viver bem como? Vai dar conta do recado como? Não vai. Então o que a gente tem que fazer quando a gente cresce, quando a gente vira adulto, maduro, a partir dos 23 anos de idade? Tá, gente? Pra quem não sabe... Então, vocês sabiam disso? Que só a partir dos 23 anos de idade que todo ser humano vira gente. Eu virei gente. Eu posso ser estragada por 3 anos ainda. Eu tô em vantagem. Eu tenho 3 anos pra virar ainda. Então, não preciso ser, não vou me obrigar a ser ainda. Ela ainda tem 3 anos de leva. De crédito. De crédito. Gente, é sério. Imagina você ficar até os 23 anos com o teu cérebro não tá formado por completo. Isso é científico, tá? Constatado. Teu cérebro ainda não está formado. Ele só se forma depois dos 23 anos, né? O córtex pré-frontal, que é a área das suas escolhas, das suas decisões. Por isso que a gente mete pé na jaca mais fácil quando é jovem. É por isso, gente. A gente precisa botar o pé no freio, sabe? Porque a pessoa não sabe ainda, não dá conta totalmente. Acabou a mordomia, vai trabalhar, vai virar homem, né? É o que a gente ouve. Né? E aí já começa o BO.
Por quê? Porque esse jovem, esse adolescente, que até os 18 anos é considerado adolescente, ele ainda não sabe nada da vida. Vamos falar a verdade. Mas ele é cobrado pela vida. E tem que dar conta. Tem que dar conta. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Eu tive que dar conta. Eu pagava aluguel. Eu ajudava. Entendeu? Não tinha que dar conta? Querendo ou não querendo. Entendeu? Mas olha, 10 anos depois que o meu cérebro ia estar totalmente completo. Sabe? Então, gente, o B.O. é grande. A conta é grande que a gente tem que pagar. Então tem que parar logo para reorganizar tudo isso. Quando a gente tem conta para pagar, quando é muita, o que a gente tem que fazer? Não tem que sentar? Botar tudo no papel? Listar? Ver? Porque a gente esquece. Tem coisa que a gente nem identifica. Nossa, agora que eu lembrei que eu devia isso aqui. É isso. O tempo todo a gente precisa sentar e ter essa responsabilidade de ver o que é que eu tô devendo. Porque a gente deve muita coisa. Então a rejeição é o primeiro trauma que vem bater a nossa porta, sabe? E sabe qual que é o sintoma que normalmente, isso não é via de regra, tá, gente? Mas normalmente, por exemplo, quando a gente tem, vamos falar do dengue. Qual o primeiro sintoma que normalmente todo mundo tem e a gente fala, nossa, isso pode ser dengue? Fica mole. Dor, fica mole. Eu conheço gente que teve dengue que não teve dor. Você entendeu? Então assim, via de praxe, dor. Dor no fundo do olho, né? Dor nas juntas, né? Mas tem gente que não teve dor, né? É assintomático, né? É assintomático, é. Eu, por exemplo, pro Covid, eu peguei Covid 2 vezes e descobri à toa, porque eu fui assintomática. Eu descobri porque a minha filha pegou Covid. Aí eu fui levar ela pra fazer, também fiz. Aí o meu deu positivo, mas eu tava gozando de saúde. Não sentia nada. E ela morrendo lá, né? Então, tem coisas que é de praxe, sintomas, mas tem gente que foge à regra. A mesma coisa com o emocional. A rejeição, o sintoma que mais aparece é o medo. Mas não é via de regra, tá? Então, quando você tiver um medo que é fora da caixinha, sabe, um medo desproporcional, esse medo é um sintoma. E pode ser um sintoma de rejeição. Por quê? Qual é a relação de um com o outro? Quando você é rejeitado, uma vez que seja na sua vida, você morre de medo de ser rejeitado de novo e de novo. O medo é um pavor que você tem, é um medo que te assombra, porque você experimentou o que é a dor de ser rejeitado. Então esse medo, ele é muito recorrente. Então, se você tem um medo fora do comum, já fica alerta, porque talvez você tenha um trauma de rejeição. Aí você tem o par. Você tem o medo, que é o sintoma, um dos, tá? Porque tem muitos sintomas que apontam para rejeição. E você tem o trauma, que é a rejeição. Onde começou isso? Então, você percebe? Se você tem esse par aqui, fica mais fácil de você conseguir chegar nas origens. E aí é nessa origem, aí é nesse lugar de trauma que eu preciso chegar. Eu preciso estar nesse lugar não para reviver aquela dor, mas para ressignificar aquele momento. Sabe por quê? Trauma é isso. Eu só vou tratar o meu trauma quando eu encarar ele de frente. Primeiro ponto. Eu tenho que encarar o meu trauma de frente, por mais que ele me traga memórias de muita dor. Porque a gente tem uma frase nesse mundo afora aí, no meio da psicanálise, tem vários grupos de terapia como o nosso que falam muito dessa frase. A gente tem que fazer doer muito para não doer nunca mais. É isso. A gente só aniquila trauma deixando doer muito. Fazer doer muito para não doer nunca mais.
Quando eu revisito esse lugar de trauma, eu hoje madura, vou ter um outro olhar. Se eu não tiver um outro olhar, se ainda me dói, se ainda preciso liberar perdão para alguém, não liberei, se eu ainda preciso ser grata por alguém, ainda não agradeci, eu preciso começar a fazer esse trabalho. Renovação de mente. Percebe como que eu vou construindo a cura do meu trauma? Eu revisito esse lugar e começo a ressignificar tudo. Agora com uma outra cabeça e com uma outra disposição. Qual? A de melhorar, a de mudar de vida, a de me libertar desse trauma, a viver uma vida livre disso, livre do medo. É isso que eu preciso entender. Responsabilidade minha, percebe? Não tem nada a ver com ninguém. Sou eu e eu. Eu preciso dar conta. O segundo trauma que a gente tem muito e que é tão potente quanto a rejeição é o abandono. Tem muita gente que foi abandonada desde criança, né? Pai foi embora, né? O caso mais típico, que mais acontece e que é uma mentira, é um trauma implantado na cabeça de uma criança e que é um trauma mentiroso, mas acaba com a vida adulta dessa criança, é a separação dos pais. Toda criança que tem os seus pais separados, ela assume para ela uma culpa. Por quê? O que ela entendeu? Culpa é sintoma. Sintoma do quê? De abandono. Ó o parzinho. Quando eu senti culpa, sabe aquela pessoa que pede desculpa pra tudo? Ai, desculpa. Respiro. Ai, desculpa. Ai, desculpa. Ai, não. Ai, culpa minha. Ah, mas a culpa foi de quem? Sabe aquela pessoa que fica procurando culpa em todo mundo? E fica, ai, não, fui eu que sou culpada? Não, porque fui eu. Não, ou foi o outro. Quando a gente busca muito culpado e a gente se coloca muito nesse lugar, pode ir lá para trás, você foi abandonado. Você passou por um processo de abandono, que pode ser falso ou verdadeiro. Como eu estava falando, uma criança que teve os pais separados, qual é a noção que ela tem de vida? Ali, com a cabecinha dela ainda, que não é madura, que não entende as coisas da vida, não entende que um homem e uma mulher não estão se dando bem. E se separaram. O problema não foi a criança. Normalmente pai e mãe não se separam por causa da criança, se separa porque os dois não se dão bem. Mas a criança assume essa culpa. Ela fala, porque meu pai foi embora porque eu sempre fui um peso. Eu sempre dei trabalho. Eu sempre fiz malcriação. Por isso que meu pai foi embora. Meu pai não me aguentou. Pronto, acabou. Acabou a vida dessa criança. Até a fase adulta, se ela não der conta desse trauma, do abandono, ela vai se sentir abandonada por esse pai, que normalmente é o pai, tá? Que sai de casa. Se for a mãe, ela vai se sentir abandonada pela mãe. E acabou a vida pra ela. Essa rejeição e esse abandono para a vida sentimental de uma pessoa que é destruidora, se transforma numa mulher, né? Ela não sabe amar, né? Ela não sabe escolher, né? Não. Ela vai escolher qualquer pessoa que te dê o mínimo de qualquer atenção, coisa, né? E aí ela vai ter duas grandes guerras. Ela vai ter a rejeição que ela teve lá, que ela já sentiu aquela dor. E aí ela vai fazer de um tudo, ela vai estender tapete vermelho para um crápula, né? Ela vai passar por violência doméstica, ela vai aceitar um monte de humilhação, ela vai aceitar traição, ela vai aceitar tudo. Por quê? Porque ela não quer sentir a dor de ser rejeitada de novo, ela tem medo. Ela tem medo, muito medo, de passar por aquilo de novo, porque dói demais, gente. Por isso que é o primeiro trauma de top do inferno. Não é top das galáxias. Ou não se apega, né? Sim, ao inverso, mas é difícil.
mas é difícil. Para não sentir a dor do abandono. Ela resolve, né? Não se apegar a nada e a ninguém. Que é tão sofrível quanto, né? Porque nós fomos criados com um negócio que cientificamente se chama instinto gregário. Tá em nós. Instinto é instinto. Tá aqui, é nosso. Todo ser humano tem esse negócio, instinto gregário, que é: a gente não sabe viver só. A gente precisa viver em relacionamentos. A gente precisa estar junto, né? Não tô falando que a gente precisa casar, que é obrigado. Não, nada disso. Mas a gente precisa se relacionar. E uma pessoa que não quer, por conta da rejeição, uma pessoa que não quer se relacionar com uma outra pessoa, isso avança para relacionamento de amizade. Por quê? Ela tem medo de ser rejeitada, não importa por quem. Seja por um cônjuge, seja por um amigo, seja por pai, mãe, não importa, ela não quer ser rejeitada de novo. Até o próprio pet, né? Sim. Eu tava vendo, a pessoa não se apega ao pet. Sim. Porque fala assim, se ele morrer, ele vai... Não. Aí entra o abandono, né? Entra o abandono e você é abandonada de novo. Assim, você é deixada para trás de novo, né? Então a gente vive, né, falando, né, sobre os relacionamentos tóxicos que a gente se enfia por conta de um trauma de rejeição e abandono. A pessoa, na vida sentimental, ela já sabe, né, que aquela pessoa a gente não sabe. Traz nada pra ela. Sim, a gente sabe. Mas ela fica Mas a gente quer. Aqui, a gente quer. A gente quer porque a gente acha que achando... é a única pessoa que nós vamos ter. Que a gente merece aquilo, sabe? A gente não pode deixar aquilo... Não, vai mudar. Ai, vai mudar. Não, eu vou mudar. Eu vou mudar aquela pessoa. Eu vou conseguir. Né? Esse é o nosso lema. Eu digo nosso porque eu já falei, né? Que eu tenho esse trauma. Fiz muito isso a minha vida toda. Eu sempre falava, não vai mudar, vai mudar. Né? Mas na verdade nós sabemos que tá ali, né? Na sua frente. Tá na nossa frente, mas a gente não quer ver. Não, a gente sabe. Porque dói gente ver. Vê, mas a gente não quer ver. Porque dói ver. Porque querendo ou não, aquela pessoa está nos dando uma oportunidade da gente viver algo que a gente nunca viveu. Tá nutrindo. Tá mal ou bem. Coisa, né? Não é só uma pessoa, né? Qualquer coisa você vai tomar posse. É meu e não largo, não tasco. Meu, né? Igual você falou, amizade, relacionamento, marido e mulher, a gente filho, é horrível. Qualquer coisa, até a mãe, né, faz isso, filho, né? Escravo, a gente se torna escravo desse tipo de sentimento, né? Isso é nocivo demais. Se a gente não fizer isso parar, se a gente não revisitar os lugares onde tudo isso começou e olhar e falar assim, não, eu não mereço viver isso de novo. Eu não preciso disso. Eu não preciso ser escrava dessa situação. Acaba aqui. Acaba aqui. Sabe? A gente precisa aprender a dar esses bastas, mas eu só vou dar um basta naquilo que eu diagnostico. Eu só vou tratar aquilo que eu sei que eu tenho problema. É aquilo que eu falo sempre. Se você é um alcoolista, você não pode passar na porta do bar. Se você passar, você vai viver toda aquela coisa horrorosa de novo, de novo, de novo e de novo. Deu o primeiro gole, já era, você vai dar os demais. Se envolveu com uma pessoa tóxica, dificilmente você vai ter coragem de sair fora. E é sempre assim, vira um ciclo, né? Vira vicioso. A pessoa que não consegue resolver, ela escolhe o mesmo perfil. Aí entra a história, na psicologia isso é chamado de repetição. Isso é comprovado. Mas aí continua o abandono, aí já é o processo já. Não, é tudo a mesma coisa. A gente revive e a gente quer repetir, porque na nossa cabeça a gente merece passar por tudo isso. Aí a gente agrega traumas, a gente agrega situações naquilo que já é ruim. Por isso que mulheres em estado de violência doméstica não quebram o ciclo, não conseguem. E se quebra, o próximo que ela arruma é pior do que aquele. É tudo igual. E aí a gente fala, nossa, mas é uma sem vergonha, não é? Quantas pessoas olham pra gente e falam assim, nossa, você gosta, né? Você merece. Muito triste isso, gente. Isso tem tudo a ver com trauma. Resolver o trauma lá, na vida agora, de hoje, você não faz mais.
Olha como é importante a gente ter uma mente saudável, a gente reconhecer onde que tá nossos problemas, nossos gatilhos. A gente precisa aprender a lidar com isso. Tá na nossa mão, sabe? E tá na nossa cara. A gente sabe, mas a gente não quer ver. Então, a gente tá aqui para renovar nossa mente. A gente precisa começar a ver aquilo que tá com problema. Então, o segundo trauma mais relevante, que mais aparece, é o abandono, né? E o abandono, ele traz a culpa, normalmente. Quando a gente tem culpa em excesso, é porque lá atrás a gente foi abandonado, né? E aí vem esse sentimento de culpa o tempo todo, porque a gente sempre acha que foi o causador do abandono. Ah, me abandonou? É, porque é isso mesmo, não vale nada. Só tem trabalho, né? Por isso que as pessoas vão embora, me deixam pra trás. Ou então você pode também se anular como pessoa, porque aquela pessoa nunca te abandonou. Exato, não, mas isso é o que mais acontece. Você finge, a pessoa tá te tocando, a pessoa tá te falando que não quer você e você tá ali em cima tá ali lambendo. Não, mas eu mudo, eu faço o que você quiser. Não, pode deixar, olha, fica calmo. Mas não me deixa. Você se reduz a nada, né? Você se reduz a nada. Não tem valor nenhum, né? E é muito triste. Terceiro trauma, humilhação. Gente, quem passa por isso é triste. É triste demais porque a gente mete as mãos pelos pés, sabe? Sabe qual é o sintoma que normalmente aparece? Qual que é mesmo? Medo, culpa? Vergonha. Vergonha. Quando a gente é humilhado, a gente não fica com vergonha? Não é? É a primeira coisa que acontece. A gente fica com vergonha. Então, a vergonha em excesso é quando a gente passou por um processo de humilhação muito grande. A gente tem vergonha de tudo. A gente não se expõe. A gente não fala para que ninguém nos humilhe. De novo e de novo. Para que a gente não seja criticado. Então, é um processo, sabe? É uma reação em cadeia muito grande. Aí a gente acaba sempre repetindo e incorrendo no mesmo erro, né? Então, a vergonha muito aparente é marca, presta atenção, pode não ser, tá, gente? Mas é uma boa pista. É porque a gente teve algum caso no passado que a gente foi humilhado e hoje a gente tem muita vergonha de ser humilhado, de passar por todo aquele processo vexatório novamente, né? Então, lembrem-se disso. O quarto trauma, traição. Traição é difícil. Quando a gente passa... E traição, gente, quando a gente fala traição, a gente pensa em quê? Em adultério, pensa, né? Relacionamento homem e mulher. Não. Traição envolve muita coisa. É traição de um amigo, traição de uma sociedade, traição de um filho, traição de confiança, né? A gente perde a confiança. Traição é perda de confiança, não importa com quem é o outro, a outra parte na história. Pode ser marido, pode ser esposa, mas pode ser qualquer outro ser, né? Do trabalho, né? É a gente ser passado para trás. Aí o que a gente faz? Qual a primeira coisa que uma pessoa traída faz, adquire como hábito para não ser mais traído? Porque todo trauma, o que acontece? Passou por um trauma, você não quer passar por aquilo de novo. Você sabe o tamanho daquela dor. Você já conheceu o fundo daquele poço. Já deu trabalho. Às vezes a gente demora muito tempo, às vezes anos para sair do fundo daquele poço. Aí você sai, o que você vai fazer? Você vai fazer qualquer coisa para não visitar aquele lugar de novo. Se você é traído por quê? É porque você não fez nada que deveria fazer, né? Vamos falar o exemplo mais fácil de entender isso? Homem e mulher. Por que o homem trai a mulher ou a mulher trai o homem? Faz o que eu queria lá.
Você não fez, mas o outro fez. Ai. Mas assim, em suma, é porque faltou aqui, ó. Faltou aqui, você vai procurar no quintal do vizinho. Traição é isso. É quando você tem uma relação com alguém e você acha que aquele alguém não tá te dando aquilo que você precisa. E aí você se acha no direito de trair a confiança daquela pessoa e ir procurar o que você tanto quer no quintal do vizinho. O que você faz? Aí, olha a pessoa traída, né? Vamos falar, o homem traiu a esposa, né? O marido traiu a esposa. Aí o marido traiu e jogou na cara da esposa. É, porque você não fez isso, você não fez aquilo. Ah, mas fulana, minha secretária fez. A gente sempre fala de secretária, né? O que você vai começar a fazer para não visitar aquele poço de novo? Você vai começar a ser perfeccionista em tudo que você faz. Quero ver agora alguém me passar para trás. Ninguém vai me passar para trás. E aí você começa a se olhar no espelho e fala assim: nossa, que você não vale nada mesmo. Você com você se autocritica pra caramba. Você com o outro, perfeccionismo em cima, no teto. Porque você não vai mais ser trocada por ninguém. Você não vai mais ser traída por ninguém. Seja por amigo, por filho, por marido, pelo cachorro. Nem o cachorro vai deixar você mais. Entendeu? Então, quando... Não é via de regra, tá? Mas normalmente, lá no teu fundo, lá no teu íntimo, você passou por um processo de traição. Traíram a sua confiança e você começou a buscar, né? Com você se critica demais. Você se coloca sempre, né? Você almeja sempre o topo. Daí vem o perfeccionismo. Para você alcançar esse topo, você vira e fala assim: ai, tá vendo? Ó, fulano te deixou porque você não fez isso daqui direito. Aí você começa a trabalhar que nem louca, fazer tudo do melhor pra poder você se validar ali, você entender que você chegou num patamar legal. Agora eu quero ver quem é que vai me deixar. Tô top. E aí nascem muitos problemas, né? A autocrítica e o perfeccionismo nos afundam no egocentrismo fora do comum, né? Que daí a gente vira aquele ser, né? E é muito difícil lidar, porque a dor é tão grande, o machucado, a ferida é tão imenso em nós que a gente vira um negocinho, sabe? E aí, pra gente finalizar, né, o último trauma é o trauma da injustiça. Quando a gente é injustiçado, ai, como isso dói na alma, né? É o quinto. A injustiça, ela deforma a gente. Quando a gente é injustiçado, e principalmente isso acontece desde quando a gente é criança, isso traz uma consequência deplorável para a nossa vida adulta. Quando a gente é criança, aí normalmente nossos cuidadores, né, seja pai, seja mãe, seja avô, tio, quem for a figura de autoridade, professor, né, principalmente os mais velhos aqui, né, sabe o quanto professor na época era top das galáxias, né, só perdia para Deus, era mais importante que pai e mãe até, né. O professor podia dar reguada na mão. Nossa, tomei muita reguada. No milho, meu Deus do céu. Né? E podia fazer qualquer coisa que quisesse com a gente, né? Então, quando a gente era injustiçado por essas figuras de autoridade, a gente ganhava esse trauminha bonitinho pro resto da vida. E esse é um trauma muito terrível, porque envolve quase tudo na nossa vida. O sintoma decorrente das injustiças que a gente sofreu é uma busca insaciável de ser validado. O tempo todo na nossa vida adulta, a gente quer ser validado.
A gente quer, sabe, que as pessoas olhem pra gente e reconheçam que a gente fez tudo direitinho, que a gente é top, que a gente é legal, que a gente faz falta, sabe? Por quê? Porque a gente foi tão injustiçado, a gente foi tão ignorado, sabe? Desrespeitado antes, né? Por essas figuras de autoridade, que a gente cresce desse jeito. Só que daí a gente tem um problemaço. Quando a gente cresce, a gente pensa assim, ai não, se eu tiver meu pai e minha mãe vivo, eu posso, né, agora pode mudar tudo, né? Meu pai e minha mãe podem começar a me validar, né? Aquilo que eles não fizeram, que normalmente pai e mãe, depois que fica mais velho e a gente cresce, aí eles põem a mão na consciência, vem e pede perdão, né? Até reconhece que pisou na bola e tal. Não adianta nada. Porque esse trauma, ele é formado na nossa infância por uma injustiça praticada por uma figura de autoridade. Quando a gente cresce, não adianta aquela figura de autoridade vir e nos validar. Não vale mais nada. Aí a minha mente já está tão cauterizada que eu olho para mim e somente quando eu me validar é que eu vou conseguir me livrar desse trauma. Então eu fico... Sabe cachorro que começa a correr atrás do próprio rabo e nunca pega? Sou eu com esse trauma. Eu, por exemplo, né, fui uma pessoa que passou por muitas injustiças. Muita injustiça. De todos os lados, de todo tipo de pessoa. Então hoje, né, eu cresci uma criança, virei uma adolescente muito problemática e uma adulta que só queria saber de ser estrela. Eu tinha, onde eu pisava, gente, ainda mais que eu sou sanguínea, nossa, onde eu pisava, onde eu chegava, se alguém não me visse, eu fazia me ver. Eu queria ser validada. Eu queria ter o olhar das pessoas pra mim, olhando pra mim, falando assim, nossa, a Alessandra chegou. Mas mentira. As pessoas me viam chegar, corriam de mim, porque eu era um porre. Não é? Toda vez que eu chego nesse tema, a Tereza se delicia. Porque, gente, ela me pegou no começo da minha conversão. Ela me pegou no começo da conversão. Gente, pensa numa pessoa casquinha de ferida, oh meu Deus. E que eu chegava, sabe, eu queria parecer, né? Eu só que fazia tudo de melhor. Ai, gente. Ai, aí eu era, nossa, sabe? Nojinho. Dava dó. Dava dó. Eu lembro até hoje que eu me converti. Aí eu já tava uns 2 meses na igreja. Aí eu chamei meu pastor para conversar. Falei, pastor, preciso falar com o senhor. Eu tenho algumas coisas para falar pro senhor que eu sei que vai te ajudar muito. Parece alguém que eu conheço. Gente, vocês acreditam? Eu tava 2 meses na igreja. Eu já tinha feito toda a análise de todos os membros. Era o líder de louvor, era o líder desse, era o líder daquele. Aí eu cheguei no pastor e falei assim, sabe aquele ali? Apresentar a planilha pro pastor. A planilha, porque eu sei tudo, entendeu? Aí eu cheguei no pastor e falei, pastor, esse daqui tem esse problema? Então o senhor tem que fazer assim, assim, assado. Sério. Absolutamente sanguínea. Eu fiz isso com o meu pastor. Ainda bem que ele foi muito paciente comigo. Ele falou, não, pode deixar, viu, Alessandra? Eu vou avaliar tudo isso que você me falou. Tá lá até hoje. Gente, que coisa, que vergonha, né? Olha o que a gente faz, ao que a gente se submete por causa de um trauma. E eu nem me toquei. Fui descobrir isso recentemente. Sabe de você fazer o quê? Olhar pra trás. Fui lá. Nesse dia aí, fui eu lá. Aí eu fiquei olhando assim. Imagina a cena, sabe? Eu me vi sentada e vi o meu pastor sentado comigo e eu olhando. Parecia que eu tava assim, que nem espírito. Olhando assim. Aí eu olhava assim, eu falei assim, eu não acredito, Alessandro, que você fez isso. Alessandro, misericórdia. Senhor, me perdoa. Sabe? Aí eu me olhei.
Eu vi as minhas falhas, eu vi a minha dificuldade, a minha necessidade do meu pastor olhar para mim e falar assim: nossa, que membro maravilhosa que eu ganhei. Nossa, era tudo que eu precisava, que agora ela vai fazer tudo para mim. Ela sorri. Agora ela, nossa, tô feito, não vou precisar nem pastorear mais, que ela vai fazer tudo para mim. Era a minha cabeça, tinha certeza. E aí eu comecei a ser repelida. Todo lugar que eu chegava era um problema, porque eu queria dar pitaco em tudo. Entendeu? Gente, como eu dei trabalho, como foi difícil. Até hoje, gente, é tão triste a gente ser comandado por um trauma. É tão triste a gente ser identificado pelas emoções que a gente tem, que até hoje tem lugares que eu vou, igrejas, né, que eu passei, que as pessoas não sabem em quem eu me transformei. Não sabe que hoje eu sou uma outra pessoa. Não sabe que essas coisas ficaram para trás. E ficaram mesmo. É ou não é? Verdade. Ela não te deixa mentir sozinha. Ela não me deixa mentir sozinha, né? Não, eu junto com ela falo a verdade. Porque é verdade, eu sei o que ela tá falando. Sabe? E hoje, muita gente olha pra mim muito. e acha que eu sou a mesma coisa. E acabam me tratando mal, acabam me pondo de escanteio. Aí vem a rejeição, aí me acende outro lado que eu tenho. Sabe? Que é o mais complicado. A rejeição e o abandono são coisas muito graves em mim. Mas e as injustiças pelas quais eu passei. Nessa, porque já aconteceu mesmo das pessoas me perguntar até pra mim, né? Mas a Alessandra ainda é aquela moça assim, tal. Eu falei, não, a lei mudou. Eu falei assim, veja, né? E tire suas conclusões. É o que eu falo assim. Aí, até uma que foi depois eu falo. Não conto santo, não. Aí de olhar da maneira que ela está trabalhando, da maneira que ela está se portando, e hoje a pessoa fala assim, realmente a Alessandra é outra pessoa. As pessoas sentiam medo de mim. Porque ela eu chegava e ela vai querer mudar tudo. Mudar tudo. As pessoas interpretavam como. Eu não queria isso, mas as pessoas achavam que eu estava fazendo isso para puxar tapete. Porque parecia. Né? Querer se aparecer. Eu queria me aparecer e tapar aquela pessoa, né? Apagar aquela pessoa. Mas não, eu não queria apagar para roubar o lugar dela. Eu queria que ela ficasse com o lugar dela, eu não queria o dela. Mas eu queria aparecer. Eu queria que as pessoas me vissem. Mas nem né? Não era. Você fazia isso, mas não tinha consciência. Não, nada. Pra mim, né? tô ajudando. Nossa, aí eu sofria muito. Pra ajudar e ninguém entende. E ninguém entende, porque todo mundo ficava louco de raiva de mim. Ela ficava brava que as pessoas não entendiam. Então eles querem ficar desse jeito deles. Aí eu tô querendo ajudar, não sei o que. Eu tô querendo ajudar e só querem me ver pelas costas. Eu lembro que eu caminhava com ela e falava assim, calma ali. Ela disse, como não? Não, nada disso, deixa pra lá, depois. Não, porque eu quero. Eu vou mostrar pra essa pessoa que eu sou assim. Sabe? Então é muito triste, gente. Sabe? Hoje, né, com a maturidade que a gente tem, se a gente chega com maturidade, com sinceridade de coração, sabe? E com o desejo de mudança, de renovar a nossa mente, a gente enxerga essas situações que a gente se colocou no passado e fala assim, não, gente, não preciso mais disso, tá tudo bem, né? Então eu preciso pegar todas as minhas histórias, visitar todos os fundos de poço e ressignificar tudo. Por mais que seja duro, difícil, dolorido, fedegoso, eu preciso revisitar esses lugares com muita propriedade e com muita, sabe, segurança em quem eu sou hoje. Eu preciso saber quem eu sou de fato hoje. E se não sou ainda, o simples fato de eu querer ser já tá de bom tamanho. Eu preciso botar meu pé no processo de cura. O meu processo de cura, ele é um processo. A cura não acontece da noite pro dia.
É isso que falávamos antes de começar a gravar. A cura não acontece da noite pro dia, é um baita de um processo. Tem gente que em um aninho já virou a página. Tem gente que precisa de mais. Vem sempre a minha memória. Porque a senhora falou há semanas atrás. O fato de reconstruir outra pessoa, né? Desconstruir. Tem que desconstruir primeiro. Tudo que você pensa é muito difícil, porque vem à tona toda hora, é uma disciplina, né? Você tem que estar lutando ali contra aquilo. Nossa, estou fazendo de novo, tá estourando esse gatilho de novo. Nossa, estou agindo da mesma forma, né? Porque imagina, você passou uma vida agindo dessa forma. E você acredita que aquela é você, mas não é. Aquela é a pessoa que foi construída em cima de um trauma. Porque trauma todos temos. Não precisa ter os 5. Não precisa ser fominha, né? Mas trauma todos temos. E não importa quais sejam. O que importa é eu identificá-los e entender que hoje eu tenho que ser outra pessoa. Se não sou ainda, vamos trabalhar para ser. A responsabilidade é minha, o boi é meu. Eu tenho que pegar o meu boi pelo chifre. Eu tenho que dominar. Eu tenho que aprender a gerenciar as minhas emoções. Eu não posso mais ser definida pelas emoções que eu tenho. Não posso. Precisamos nos policiar o tempo todo. Sem se policiar, a gente não prospera. A gente vai cair. Vai cair. Vez ou outra vai botar o pé na jaca. E não vai nem perceber. Tem vezes que a gente ainda vai olhar pra jaca e falar assim, peraí que eu quero botar meu pé ali. Não é? Minha mãe que falava, eu quero me dar esse direito. Eu quero. Não, tem dia, gente. Minha mãe que falava isso, nossa, você tá com espírito de porco. Gente, tem dia que eu tô com espírito de porco. Eu olho e falo assim, eu quero me lambuzar dessa jaca. Já que vai fazer, vamos fazer logo. Já que é pra fazer, deixa eu fazer direito. Isso. Você não tá me provocando, querida? Deixa eu fazer. Peraí. Não seja por isso. Peraí que eu vou resolver. E aí resolve o quê? Nada. Nada. Só se lambuza. Só dor. Só dor. É só repetição do trauma, sabe? E isso a gente não pode fazer mais. A gente precisa parar de alimentar os pensamentos que a gente tem. Pensamentos tóxicos que nos levam a pisar na jaca. Porque isso é um pensamento tóxico. Mas eu quero... Tá vendo? Ó aqui, ó o meu movimento. Não é que eu tô sentindo. Eu senti uma ira. Aquilo me tomou. Aquilo me tomou eu. Né? Peraí, por que tá fazendo isso comigo? Eu tô alguma palhaça? Mas agora... Aí a gente faz assim, né? Dá aquela balançadinha. Mas eu Tô tonta agora? A gente vai. E vocês percebem que é consciente? Fala se não dá pra parar. Dá. Mas a gente não quer. Até o 3º degrau dá, mas eu preciso ir lá. Mas eu quero. Vou chegar Eu quero porque eu não quero passar por tonta. Porque Não é quero. justo reagir assim. É justo. É isso mesmo. Não é? Não. Quem tem. O que tem a ver justiça com esse negócio? Mas a parte a gente não sei entrar. Não é? Sabe? Então, é nosso caô. É a gente que faz esses troços acontecer. É a gente que se mete nesse lamaçal. E a gente não tá aqui pra isso, gente. Sabe? A gente precisa acordar. É a gente que toma as nossas próprias decisões. Então, gente, ficamos por aqui, né? Que esse tempo que nós tivemos hoje tenha elucidado, né, todas essas questões e que a gente, daqui pra frente, a gente vai falar muito mais sobre isso. A gente quer saturar sobre esse assunto, pra gente aprender bastante sobre tudo isso e saber como lidar com os nossos traumas, com a nossa vida, com os nossos sentimentos, para que a gente possa dar conta de quem a gente é e reconstruir, resgatar a nossa identidade, reconstruí-la em cima de um fundamento verdadeiro, né? A gente precisa parar de se construir em cima de mentiras, em cima de medos, em cima de traumas que não definem quem a gente é. Não podemos ser e aceitar ser a soma dos traumas que a gente tem, né? A gente precisa acabar com isso.
Então, ficamos por aqui e até segunda-feira que vem, no nosso próximo encontro, que vamos começar a falar sobre o primeiro sintoma de trauma, que é o medo. O que é o medo, né? Nós vamos falar muito sobre isso. Como que eu sinto isso? Como que eu dou conta disso? Né? A partir da semana que vem a gente vai falar muito sobre esse sintoma que acontece muito, é muito recorrente na nossa vida, né? Então, ficamos por aqui e tchau, tchau. Até mais.